Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária, canal 7. Este programa é produzido pela US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, o palestrante espírita Haroldo Dutra Dias e outros palestrantes falarão sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Esta matéria faz parte do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, da FEB TV. Olá pessoal, estamos aqui na sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília, no programa O Evangelho à Luz do Espiritismo, com toda a equipe do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e outros convidados queridos para fazermos um estudo do Evangelho à luz da nossa doutrina espírita. E começamos hoje, com o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu vou pedir então para a Célia ler a passagem para a gente. Nós vamos ler do livro Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias, Jesus diante de Pilatos. Então conduziram Jesus de Caifás para o pretório. Era cedo, e eles não entraram no pretório, para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Pudessem entre chaves. Então Pilatos se dirigiu para fora, em direção a eles, e diz: Que acusação trazeis contra este homem? Em resposta, disseram-lhe: Se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhes então Pilatos: Tomai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diz-lhe Pilatos: Que é a verdade? Ao dizer isso,
novamente saiu em direção aos judeus e diz a eles: eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Gritaram então novamente, dizendo: não este, mas Barrabás. Barrabás, porém, era salteador. Interessante a mensagem, né? Acho que seria bom a gente dar uma contextualização histórica. Flávio, tem alguma coisa? E é interessante a gente, na verdade, essa leitura ela já foi feita de uma maneira ampliada em relação àquilo que Kardec citou, para ajudar um pouco no contexto, né? Que foi lida do versículo 28 até o 40. Do capítulo 18. Mas, na verdade, Kardec usou o versículo 33, o versículo 36 e 37. Ele fez um recorte. Mas, nesse contexto, a gente tem que lembrar onde aconteceu isso. É o primeiro ponto, né? Exato. O local que aconteceu. Exato. Se a gente pensar... É um bom início, né? É um bom início. Lá, vamos ver onde que aconteceu. Numa perspectiva macro, se a gente pensar assim, foi na região da Judéia, em Jerusalém, e mais específico, se a gente puder precisar um pouco, os especialistas indicam que ocorreu na chamada Torre Antônia. É porque está citando pretório, né? Que era uma construção, uma fortificação construída, encostada no templo, na muralha do templo. E é lá que os romanos tinham uma sede. Se a gente lê o que os especialistas dizem, vou ler uma nota de rodapé da tradução ecumênica da Bíblia, vai ser dito: o pretório era a residência oficial do procurador romano. Eles dão essa coisa bem resumidinha, mas é para a gente ter uma ideia do que era a função. Você tem uma foto aí, não tem? Uma foto do pretório? Eu vou tentar achar a foto, se não me engano, está no outro. Da Torre Antônia, está no outro livro, mas eu já tento arrumar ela. Porque era uma fortificação, isso aqui é interessante. Você tinha o santuário, né? E eles construíram a Torre Antônia porque o Sinédrio ele era poder judiciário, os 72 membros. Ele era poder legislativo, porque também emitia determinadas regras, né, da vida comum. E era poder executivo, porque o Império Romano dava autonomia política e administrativa para essas regiões, para essas colônias. Mas o interessante, uma coisa que a gente às vezes não sabe, que era também Banco Central. Lá se guardava o dinheiro e também a casa de câmbio. Então, devido a essa movimentação enorme, fora as questões religiosas, né, era o coração do povo, o Império Romano achou por bem colocar a Torre Antônia, porque aí ele tinha um aparato militar e ficava de olho em toda a movimentação, em todo o problema, porque era um fato histórico as insurreições judaicas, né? Então, o povo estava sempre em conflito, sempre trazendo muita dificuldade para o Império Romano. E é curioso também que na passagem fala assim que eles não quiseram entrar na Torre Antônia para não se tornar impuro, né? Que eles estavam purificados para a paz. É curioso porque é um jogo de assim, eu tô puro, mas não me importa que o inocente está morrendo. Tem uma ironia aí, né? Do farisaísmo. Interessante. Se a gente puder focalizar aqui nós temos uma ilustração, né, do templo em perspectiva, né? A Torre Antônia é essa construção com 4 torres construída aqui na lateral do templo. Fica dando aquela impressão que é um anexo, né? Que é uma coisa ficou bem do lado conectada, mas é essa construção. Você está usando qual atlas, Flávio? Esse atlas aqui é o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Saulo, você tinha separado alguma coisa também de contexto? Do espaço geográfico, né, os personagens envolvidos. Porque nós temos nessa passagem um personagem muito importante que é Pilatos, né, que é aquele a quem Jesus é levado. E Pilatos tem uma postura diante de Jesus
que é algo que merece a nossa reflexão, porque às vezes a gente se coloca diante da verdade com essa hesitação, com essa tendência de eu atendo a quem? Atendo ao pedido do mundo ou atendo àquilo que a minha consciência está ditando? O Pilatos representa esse pêndulo. O Emmanuel, num comentário que ele tem no livro Alma e Luz, capítulo 11, ele cita isso. Pilatos oscilava entre a consciência, que sabia que Jesus era inocente, e o apelo do mundo, que pedia a crucificação dele. Mas quem é Pilatos, né? Quem é essa pessoa que estava envolvido? Por que os judeus levaram a Pilatos? Depois Pilatos ainda manda para outra pessoa, né? Pilatos era o responsável, né? Era o designado pelo Império Romano para aquela região da Judéia. E é interessante que ele é tão hesitante que quando ele descobre que Jesus era galileu, ele fala: eu me livrei do problema, porque a Galileia não é meu departamento, não é meu território, é do Herodes. O Herodes está aqui, leva para ele, deixa ele resolver. E Herodes não resolve e devolve para ele. Fica o que a gente chama no judiciário de conflito de competência. E nenhum tribunal quer julgar o caso. Mas tem uma coisa interessante também, porque ele não entende as perguntas. Não. Ele fala assim: você é o rei? Jesus fala: você está dizendo isso por você ou porque você ouviu dizer? Aí ele não entende. Isso está no... Aí ele falou assim: não, ele não entende as perguntas. Aí Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Ele fala: então você está falando que é rei dos judeus? Ele não entendeu nenhuma das falas de Jesus. As duas perguntas que Jesus faz para ele não entende. Qual é a pergunta? É interessante isso. É por isso que quando ele pergunta assim, o que é a verdade, Jesus, talvez percebendo a limitação, silencia, né? Assim, melhor. E ele vai embora. E ele não espera a resposta. É interessante essa pergunta, né? Emmanuel comenta no Caminho, Verdade e Vida, na questão 85, né? A pergunta do Cristo a Pilatos, né? Tem significação mais extensiva. E aí, para que a gente possa realmente participar, viver o Evangelho, a gente tem que se colocar como Pilatos. Como Pilatos. Então, a leitura é essa aí. Se Jesus pergunta para a gente, eu estou falando, tu és rei? Né? Exato. Ele diz, tu dizes, né? Então, quando encaramos o Mestre, Emmanuel comenta, né? A personalidade do Salvador, por que o afirmamos que ele é o Mestre? Nós vamos chamar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente retorna, que essa questão é muito interessante. Retornando nesse segundo bloco do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo, Ricardo Mesquita comentava sobre a questão do Pilatos, da importância de se atentar para as personagens, né? Dando sequência ao que o Saulo falou, né, Ricardo? E dando sequência nisso, tem uma parte interessante aqui, que é sobre o que Jesus fala com ele, né, Célia? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, ele foi bem conciso nesse diálogo, né? Ele falou pouco, mas ele direcionou bem. Então ele disse que ele veio para mostrar a verdade e que quem entendesse a verdade ouviria sua voz. E quando ele falou que o reino dele não é deste mundo, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ele faz uma referência muito significativa, onde ele fala: com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Então ele mostra que a vida futura é a chave para se entender, uma das chaves, o preceito moral do Cristo, que talvez a maior chave. É o eixo. É o eixo condutor. É aí que entra o papel da doutrina espírita, porque o Livro dos Espíritos, na terceira parte, vai estudar a lei divina natural. Consequentemente, vai estudar sobre a perfeição moral. E nós vamos ver depois as penas e gozos futuros, já no final da obra, no quarto livro, na quarta parte. Então a gente nota que o Espiritismo teve que construir toda essa conceituação para a gente poder entender essa síntese do mestre nas respostas, nas proposições que ele traz.
porque vida espiritual é o segredo. E foi o que Pilatos não entendeu. Porque ele está procurando, você é rei do judeu, é rei da Galileia, ele está procurando referências humanas. E ele fala, meu reino não é deste mundo, eu vim dar um testemunho da verdade que é espiritual. Quer dizer, e até hoje a gente percebe essa dicotomia. Quer dizer, quem se aproxima de Jesus com um olhar puramente humano, com referências puramente materiais, e aí só consegue enxergar um Galileu, só consegue enxergar às vezes projetar em Jesus a figura de um revolucionário, de um guerrilheiro, porque está numa visão que, inclusive, nesse capítulo que você leu... horizontal, né? Não é essa? E nesse capítulo que você leu do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que Kardec chama assim, o ponto de vista. Quer dizer, qual o ponto de vista você está adotando para examinar Jesus? É um ponto de vista humano ou um ponto de vista espiritual? Interessante isso, né? E é interessante a gente ver nisso, porque ele fala que veio da testemunho da verdade. O compromisso dele com a verdade e a perspectiva que ele adota é a da verdade. A gente pergunta o que é a verdade. Aí no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, no item Advento do Espírito de Verdade, é explicado: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Então a ideia de Deus grande, a verdade é essa, Deus justo. Um Deus justo que permite a reencarnação, permite a questão, ver a coisa sob a perspectiva da imortalidade da alma. Um Deus que dirige a criação. Que dirige. E a pré-existência e a vida futura, incluindo a imortalidade e a reencarnação, é o fio condutor para entender tudo o que Jesus disse. O meu reino não é deste mundo, afirmado por Jesus, é chancelado hoje pela doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, ou seja, o mundo espiritual entrou na Terra e revelou a estrutura cósmica, as leis cósmicas, e nós começamos então a nos situar. Então nós saímos da matéria com que nos confundíamos e começamos então a transcender. Então Jesus lançou as sementes e prometeu o Consolador para que ele pudesse vir moldurar isso de uma forma mais científico-filosófica. É interessante o estudo, porque a gente nota onde está a verdade. Começa a sentir, começa a perceber. E, diante desse julgamento, talvez o julgamento mais complexo da história humana, onde o juiz tenta arguir o réu, né? E o réu é que vai apresentar todas as equações levantando o processo do verdadeiro reino. Como Haroldo tinha lembrado aqui, essa questão do vencedor na terra, a nossa ótica pensava apenas por aquele ponto periférico, muito superficial, muito horizontal. E quando Jesus aponta a questão do vencedor no céu ou na conquista de si mesmo, Emmanuel comenta essa passagem em vários livros, e aqui nós temos o capítulo 3º do livro da Esperança, onde ele usa esse versículo, e ele diz que a vida futura, quando o cristão projeta na vida futura, não apenas no processo de uma nova encarnação, mas da conquista de si mesmo, define toda a integração em si, da conquista, da autoridade, pela experiência, pela vivência, superando as dificuldades, né? Então, até então, nós temos todo aquele elemento de guerra, de domínio de fora. E agora nós temos um domínio de dentro. Jesus é a autoridade real diante de Pilatos, diante de todos ali. Ele conduz o processo para atingir os objetivos que ele pensava, que tinha planejado, que já tinha definido desde do Velho Testamento, quando anunciava o seu processo de vida. Então essa é a verdadeira autoridade. O reino de Deus, Emmanuel comenta em outra página, está no meio de vós, está entre vós, na relação em que a criatura consegue conter-se, irradiando diante dos outros os valores da construção e do bem. Tem uma coisa que é interessante, porque puxando aquilo que você falou, o Kardec coloca esses 4 capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, que são a base, que respondem talvez a uma pergunta: por que segundo o Espiritismo? Por que nós estamos aqui estudando o Evangelho à luz do Espiritismo? E aí ele vai colocar um desses 4 capítulos, os 4 primeiros, um deles é Meu Reino não é deste mundo, que tem os itens realeza de Jesus e ponto de vista.
E que é uma questão muito interessante, porque nós vamos olhar Jesus a partir de qual perspectiva? Então, aqui, à luz da doutrina espírita, Jesus não é simplesmente aquela figura humana que se adequou aos padrões humanos para o exercício da sua missão. Ele possui uma realeza espiritual, que é o capítulo daí que a Célia leu, a realeza de Jesus, ou seja, do ponto de vista espiritual, a função dele é a do governador planetário. Mas um reino espiritual que possui um sistema de funcionamento totalmente diferente, porque ele diz assim para Pilatos: se meu reino fosse deste mundo, nós estaríamos em luta agora, porque os teus servos, o teu exército estaria em luta com o meu, porque você prendeu o rei, então teria um conflito. Mas aqui não há conflito, por quê? Porque ele é de um reinado espiritual e Pilatos de um reinado material. E aí está a grandeza. Jesus, sendo um governador do orbe, se submete a uma autoridade material, porque há uma ordem divina. Se Pilatos estava naquela posição, é porque ele foi conduzido pelas leis divinas àquela posição, e Jesus honra essa posição. Em nenhum momento ele desautoriza Pilatos, em nenhum momento ele fere as leis, ele se sujeita a ir a Herodes, ele se sujeita a ser, inclusive, escarnecido, né? Porque colocam uma veste vermelha nele, colocam um cetro de cana, uma coroa de espinhos, e ele silenciosamente se submete a toda a autoridade humana, porque aí dá um outro sentido de autoridade também, né? Um outro sentido de poder. Autoridade moral. Espiritual, que não entra em conflito, que não luta. E é bonito ele dizer assim, ele não diz, eu vim trazer a verdade, ele diz assim, eu dou testemunho da verdade. Onde ele está? Isso é que é bonito, porque, ou seja, ele é uma testemunha da verdade. A testemunha no processo judicial é aquele que presenciou. Porque a testemunha ela só depõe sobre fato presenciado. Ela não pode omitir opinião. Ela não pode avaliar. Porque a função de avaliar é do julgador. A testemunha ela só simplesmente descreve o que ela presenciou. E aí é de uma humildade gigantesca Jesus, né? Porque ele está dizendo, ó, eu não vou interpretar a verdade para você. Eu sou um intérprete, eu sou uma testemunha. Eu vi, é a verdade. Né? Eu já passei pela experiência, eu estou dando um testemunho. Quem é da verdade, escuta o meu testemunho. Ele, inclusive, né, Haroldo? Muito bonito isso. O próprio Jesus define para Pilatos que nenhum poder terias sobre mim se não te fosse concedido pelo alto. Então, quando ele definisse, ele se submete, conduzindo o processo, submete à autoridade do Pilatos ali naquele momento. Até dentro dessa ideia, meu reino deste mundo, a gente nota no estudo de evolução que a doutrina espírita nos proporciona, como que esse caudal, essa enchente de presunção, de mentira, de ilusão, ela tem que ter o seu tempo, a sua vez. Então ele se submete, né? Deixa passar, porque ele implanta um registro, mas na intimidade, não na periferia, como geralmente os palpites, as ideias ilusórias, né? E tendenciosas fazem. Então isso é até bom para o nosso movimento, né? Do Espiritismo, deixa essa onda passar, vamos ficar com o que é essencial, vamos trabalhar a verdade, vamos trabalhar o amor, porque isso é que fica. A essência. Né? E nós vamos chamar um intervalo e voltamos depois dando continuidade a essa questão. Voltamos então ao terceiro bloco do programa Evangelho à Luz do Espiritismo, nessa passagem Meu Reino não é deste mundo. E nós comentávamos aqui sobre a questão da verdade. Há uma conversa sobre verdade, testemunho da verdade, e parece, né, Célia, que tem alguma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse caminho para se chegar à verdade. Exato, o caminho para se chegar à verdade é ao reino. Então ele diz, Kardec, que para chegar a essa verdade, o caminho necessário é através da abnegação.
da humildade, da caridade, em toda a sua celeste prática. Ele faz essa observação. Nossa. E também da benevolência para com todos. E ele ainda remata: procurai, pois, o caminho através de urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Nossa, interessante, né? Eu lembrei de um artigo que saiu no Reformador, nós vamos citá-lo muitas vezes, porque é um artigo muito importante, está em junho de 1959, e na mensagem chamada Humildade de Espírito. E é interessante porque tem uma parte que o Emmanuel diz assim: erguerás teu nome no pedestal da cultura, contudo, se não te inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa te arrojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. É interessante isso porque o julgamento de Sócrates também relembra isso. Tanto Kardec fala assim: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. No julgamento de Sócrates, quando ele é preso, ele vai fazer a defesa em Atenas. E ele começa o discurso de defesa dele dizendo assim: no oráculo de Delfos, a sacerdotisa disse que eu era o homem mais sábio de Atenas. E eu então, duvidando e querendo provar a essa sacerdotisa que ela estava errada, saí em busca de homens em Atenas para encontrar aqueles que fossem mais sábios que eu e eu pudesse levar ela para provar que ela estava errada. E aí ele vai dizendo assim: então eu procurei o político, procurei o artesão, vai citando aquelas classes atenienses. E ele fala que não encontrou ninguém por uma razão. Ele chegava no artesão, ele dominava a técnica, mas ele acreditava que sabia coisas que na verdade ele ignorava. Aí ele conclui o discurso dele assim, né? Agora eu estou convencido de que de fato sou o homem mais sábio de Atenas por uma razão: eu tenho a plena consciência daquilo que eu ignoro. E basicamente assim, sei que aquilo que eu ignoro é muito maior do que aquilo que eu sei. E esse é um ponto importante. E aí essa é a sabedoria, essa é a verdade, né? Porque na busca da verdade, né, existem sempre três verdades, né? A minha verdade, a verdade do outro e a verdade que transcende essas verdades puramente, né, que é a que está em Deus. Que é a que está em Deus. Que é o absoluto, né? A própria palavra grega, né, aletheia, né, deriva disso também, a gente entender que é uma verdade. É só na hora que a gente diminui a nossa pretensão, o nosso orgulho, a nossa vaidade, é que a gente abre espaço para que a verdade divina se manifeste através da nossa vida, do nosso exemplo, da nossa conduta. Que é uma referência que o Emmanuel faz aqui nessa aula, porque a inteligência suprema é Deus. Aliás, é a pergunta número 1 da codificação. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós nunca vamos nos equiparar a isso. Ou seja, a sabedoria total está em Deus e a verdade total somente está em Deus. Nós podemos testemunhar a verdade que foi revelada. O senhor gostava daquele versículo de Deuteronômio, né? Que dizia assim: as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para os pais e para os filhos. Que é o processo, porque verdade em grego é isso, né? É aquilo que foi tirado do véu, aquilo que foi revelado, foi sendo oferecido aos poucos, aletés, né? E aí a doutrina espírita, né, que vem acrescentar um pouco a esse nosso entendimento, que Jesus não conseguiu dizer tudo à época, mas apontava para um reino futuro, e que agora a gente conhece com toda clareza, de forma que a gente possa, de fato, buscar isso no cotidiano das nossas vidas. Essa busca está bem definida no que a Célia trouxe, porque a gente nota que a entrega, a abnegação entrega, sem nenhuma resistência. Então essa caridade celeste, essa abnegação, essa humildade profunda é entrega. E a gente só consegue encontrar essa verdade no contato com o outro, no contato com o mundo. É o dinamismo.
Não dá para a gente conseguir colocar numa torre de marfim e achar que dali a verdade vai chegar para mim. É no cotidiano. Né? Não é à toa que Jesus veio dar testemunho da verdade entre nós. E esse testemunho, essa convivência um com o outro, é a lei da cooperação. E essa lei nós não progrediremos espiritualmente se nós não exercitarmos a cooperação. E Emmanuel fala isso em diversos livros, explorando esse aspecto, que nós temos que cooperar olhando para frente, mas não nos esquecermos do que está atrás. É aquela cooperação, ir para frente, mas olhar para trás para trazer os que estão juntos. Eu gostaria também de refletir, porque quando a gente fala assim, a minha verdade, que é apenas uma versão, né, interpretando do ponto de vista que estamos, à medida em que a gente consegue extrapolar esse ponto de vista, ou esta versão, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, Jesus em oração ao Senhor solicita-os, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Buscando só o entendimento que a gente está pensando da coerência interna entre o que eu sinto, que eu penso e que eu expresso, seja pelo gesto, seja pela palavra. Essa coerência, ela define uma verdade. Porque quando nós somos incoerentes com os sentimentos, através dos pensamentos ou pelas expressões, nós nos enganamos a nós mesmos. Por isso o Espírito Santo Agostinho, retomando todo o processo da filosofia, vai trabalhar o autoconhecimento, para buscarmos a verdade que nos define. Muitas vezes nós temos uma atitude sem considerar a intencionalidade, Deus avalia na intencionalidade. Então, verdade, nesse aspecto, para nós aqui agora, definiria a intimidade coerente que busca aquele padrão de realização, sentir, pensar e realizar. Claramente aqui, fazendo uso da vontade e escolhendo a melhor parte, né? Escolhendo aquela boa parte que a Maria, irmã de Lázaro, escolheu em determinado momento do Evangelho. E ainda nessa questão da verdade, quando Jesus diz, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Porque você primeiro precisa estar disposto para que aquilo reverbere dentro da sua própria alma. E se você não estiver preparado, não adianta a verdade vir ribombando, né, que você não vai escutar. Aí a gente vê a justificação da reencarnação, dentro dessa clareza com que ela é trazida por Allan Kardec na obra da codificação, porque sem o processo reencarnatório não haveria predisposição interna do indivíduo para enxergar e começar a ouvir e ver nesse sentido transcendente. E ele, às vezes Isso é obra da evolução. Às vezes ele é transferido para a situação que ele causou, para perceber o reflexo das suas próprias ações e compreender na alma o que representa essa verdade. Flávio, você tinha se questionado? Na verdade, essa questão da ideia do reino, quando Jesus fala do reino dele que não é deste mundo, a gente tem que pensar o choque de pontos de vista que estava ocorrendo ali entre ele e Pilatos. Pilatos falava tendo a ótica de um reino mundano, um reino pautado pela imposição, pelo uso da força, pelo domínio. E as pessoas daquela época pensavam assim. Jesus não. O reino dele é um reino que reflete as leis divinas. Um reino pautado pela ideia de fraternidade, exatamente vinculando com aquela ideia de cooperação. Então é esse o reino. Um reino cuja obra se dá no coração dos homens. É obra divina no coração dos homens. Isso aparece em um trecho do Boa Nova. O reino de Deus seria isso. Então Jesus fala desse reino. Porque todo reinado material um dia terá fim. Terá fim. Sim. Inexoravelmente, tudo que é material Isso vai ter fim. é comentado em Pão Nosso por Emmanuel, quando diz assim, meu reino ainda não é daqui, né? Jesus não está, Cristo não está deserdando o mundo da matéria. Isso é comentado na questão 3.3 do Pão Nosso. Então, na verdade, é uma afirmativa que quando ainda não está aqui, ou seja, é uma afirmativa de esperança. Quer dizer, um dia estará. Então, não é só a questão do mundo espiritual, mas também o material também tem ele deixa isso bastante claro. Esse é o projeto. Só será lá quando a gente conseguir. Esse é o projeto de regeneração. Esse é o projeto. E quando a Célia fala da cooperação, é curioso isso, porque se Jesus vem anunciar o reino de Deus, que invadirá a terra,
em nenhum momento ele despreza o reinado de Pilatos. Olha que interessante, porque sabe que aquilo também é um degrau, é um passo para se chegar. Porque às vezes a gente tem a pessoa tem uma tarefa, trazendo agora para a nossa vida, né? Trazendo a mensagem para a nossa vida agora. Às vezes a gente tem uma tarefa e acredita que para desempenhar aquela atividade nós temos que menosprezar a atividade dos outros. Ou temos que anular a atividade do outro. Quando muitas vezes a atividade do outro foi o adubo, foi o degrau necessário para que a nossa atividade pudesse se desenvolver. Porque se não fosse o reinado de Roma, se não fosse o Império Romano, o mundo não teria uma estrutura civilizatória suficiente para receber a mensagem de Jesus. E Paulo se utilizou dessa estrutura civilizatória criada pelo Império Romano para divulgar o cristianismo. Então imagine se Jesus chegasse desprezando a autoridade, desprezando a construção que Pilatos representava. Mas não pode ser assim. O Honório gostava do versículo de respeito. Dentro disso, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. É tão bom, mas o tempo acaba. Nós temos que encerrar esse bloco e partimos para o tema seguinte. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos.
Às vezes eu penso em pular pro meu futuro e voltar pra conta. Vou pensar em parar pra pensar. Às vezes eu sinto no ar o olhar do amanhã que insiste em brilhar. Às vezes eu penso em pular pro meu futuro e voltar pra conta. Às vezes eu vejo o luar, sigo estrelas que vigio, luneta quintal. Às vezes eu sonho em voar, sem saber que o impossível é questão de alcançar. Vou pensar em parar pra pensar. Quanto pesa o penar, quanto realmente pesa o penar, quanto preza, quanto preza. Eu vou pensar em parar pra pensar. Quanto pesa o penar, quanto realmente pesa o penar. Vou pensar em parar pra pensar. Quanto pesa o penar, quanto pesa o penar, quanto realmente pesa o penar, quanto realmente pesa. Eu vou pensar em parar pra pensar. O Capela tem uma mensagem muito forte, assim, que dá para linkar bastante com a espiritualidade, porque a gente fala um pouquinho sobre coisas internas de cada um, né? O disco dessa música fala bastante sobre humildade, e cada música fala um pouquinho sobre pontos de vista diferentes do próprio sentimento de humildade. E esse disco gigante, a gente traz, cada música fala um pouquinho sobre humildade. Todas as músicas, sobre um ponto de vista diferenciado. Acho que é bom lembrar também que essa música a gente fez um momento com um grande amigo, o Fernando de Pilique, e a gente passou uma madrugada toda falando sobre isso, inclusive acho que de 4 horas de conversa, 2 horas e 40 foram sobre espiritualidade. E acho que a ideia partiu daí. A primeira gravação dela foi feita num CD dele, uma versão mais eletrônica. E a gente gosta tanto dessa música que fizemos no nosso álbum também. Essa música em específico, o Luneta Quintal, a gente coloca o holofote naqueles momentos que você para pensar em tudo que já rolou da sua vida, tudo que ainda vai rolar, você tem dúvidas sobre algum caminho a seguir, você pensa em parar um pouquinho para pensar nas coisas, gostaria muito de pular no futuro e voltar para contar que caminho seguir. É meio que um relato de alguém que já tomou talvez
algumas porradas, ralou o joelho, não quer ralar de novo por aquele caminho, vai por onde, sabe? É meio que o meio termo, é o meio da vida aí, sabe? Então, acho que é uma coisa assim, a gente... É um momentinho para você parar, refletir, olhar para dentro, dar uma respirada e seguir o caminho. Vou pensar em parar. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária Canal 7 todas as sextas-feiras, às 15 horas, como também às 20 horas, e aos sábados às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você e seus familiares um excelente fim de semana, com muita luz e muita paz. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a todos os seus familiares. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3.